E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à aula de hoje. Estamos aqui hoje para falar sobre o futuro do trabalho da recepção em saúde. Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está bom para vocês, se o vídeo está bom para vocês. Renato já está aqui com a gente. Me digam de que cidade vocês estão falando. Temos agora 8 pessoas online. Seja bem-vinda, Júlia. O pessoal ainda está chegando. Esse é o momento para você compartilhar essa live, compartilhe no seu grupo de amigos, seus familiares, grupos da faculdade, grupos do trabalho. Compartilhe, chame o pessoal para assistir essa aula de hoje. Claire de Nova Iguaçu. Seja bem-vinda, Viviane. Pegue a sua água, o seu bloco. Pegar bloco, caneta, para ir anotando aí todos os insights do que a gente vai falar hoje. E prepare também as suas perguntas. Hoje nós vamos tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho, sobre currículo, sobre processos seletivos, o que o mercado está exigindo hoje. A Delma, seja bem-vinda, Delma. Muito bem, podemos começar? Podemos começar. Nós estamos nesse momento com 13 pessoas online. Então, pode fazer sua pergunta aqui pelo chat, que a gente vai apresentar a pergunta aqui ao vivo, tá bom, pessoal? Bom, vou fazer uma breve apresentação da Oliveira Treinamentos. Muita gente que está aqui não me conhece, é a primeira vez que está aqui, né? O pessoal que se inscreveu no curso. Muita gente veio aí de nossos anúncios, né? De fora aí da nossa rede. A Oliveira Treinamentos, ela está no mercado de saúde tem mais de 20 anos, né? Somos pioneiros aí no curso de recepcionista para a área da saúde desde 2001. A gente já teve mais de quase 300 turmas com esse tema, e nós somos atuantes na área da saúde. Temos clientes, tanto consultórios como clínicas, hospitais, clínicas multidisciplinar, laboratórios, e a gente está aí no mercado, né, que a gente vai trazer para vocês, principalmente a nossa experiência de mercado. Né? Nós somos profissionais, temos aqui vários consultores, né? Não é só eu, né? Mas vocês também vão conhecer outros consultores, atuantes no mercado, e a gente estuda muito, né? Sobre comportamento humano, sobre o comportamento do cliente, e a gente vai trazer essa vivência para vocês. Né? Não é um curso básico, né? Eu já dei vários cursos básicos aqui, que é um curso com uma carga horária de 2 horas. Esse curso que a gente está divulgando, vocês estão aqui, a maioria está aqui por causa desse curso. Vai ser um curso com uma carga horária maior, tá? A gente vai fazer uma carga horária de 10 horas, justamente para tratar dessas questões, as inovações, como é que o mercado está atuando hoje, aonde estão as oportunidades, porque a gente vê uma carência muito grande de profissionais qualificados. Tem muita cadeira vazia aí nas empresas, nas clínicas, nos hospitais para serem ocupadas. E a gente encontra uma dificuldade muito grande em selecionar profissionais capacitados,
Por isso, a ideia desse curso, né, é focado naquele profissional que está ingressando no mercado de trabalho. Então, a maioria dos profissionais aqui são jovens, né, que estão buscando aí oportunidades. Então, a gente vai falar sobre essas oportunidades, sobre a dinâmica do mercado de saúde. E o mercado de saúde está em amplo crescimento. Mesmo na pandemia, cresceu muito, né? É um mercado que não para de crescer e tem grandes expectativas ainda para o futuro. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? E quanto melhor estivermos capacitados, mais oportunidades a gente vai ter. Tá? Então, a Oliveira Treinamentos trabalha com foco em capacitação, treinamentos e consultoria para a área da saúde, nas áreas de liderança, de comunicação, de atendimento, humanização, experiência do paciente. Então, a gente trabalha focado nesse sentido. Tá? A nossa metodologia é através da educação orientada para o trabalho, trabalhando com base na experiência e erro. A gente vai trabalhar muitos casos, estudos de casos, vamos falar da experiência, porque a teoria, o conceito está disponível, você encontra na internet, se você pesquisar conceito de humanização, de experiência do paciente, de qualidade, você vai encontrar na internet os conceitos. Né? Mas e na prática? Como isso funciona na prática? Né? Então, a gente trabalha muito as questões práticas, tá? Então, a gente tem a base de conteúdo teórica, porque os conceitos eles são importantes, né? Não é só chegar e fazer. Eu já vi muitos profissionais, às vezes, numa postagem minha que eu faço, e aí coloca lá assim, mas precisa de curso para ser recepcionista? Claro, especialmente na área da saúde, né? Que são tantas particularidades na área da saúde, tem as questões dos convênios, tem a ANS, tem tantos fatores que influenciam o atendimento na saúde, que sim, a gente precisa de curso, precisa de qualificação para isso, porque o nosso cliente, ele é um cliente diferente do cliente que vai em um hotel, de um cliente que vai no supermercado, ele está indo com uma demanda emocional muito maior, né? Então, a gente precisa estar capacitado para isso. Tem pergunta no meu comentário? Sim, já temos pergunta aqui. Pode falar. Temos uma pergunta aqui do Renato Sampaio. Ele pergunta o seguinte: como manter empatia com pacientes nervosos e lidar eficazmente em situações desafiadoras na resolução de problemas? Esse é um dos pontos que a gente trata bastante no curso, que é como lidar com as situações de conflitos, né? Não só com o paciente, mas também internamente, né? Que também há muitos conflitos internos. Você falou da empatia, né? A empatia é uma das coisas assim, mais difíceis de ser praticada. Ela é muito falada, muito comentada, você ouve muitas pessoas falarem sobre empatia, falando que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Mas é muito além do que da capacidade de se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro, sendo o outro. Com as demandas que ele tem, com a doença que ele tem, com a família que ele tem. Isso significa se livrar dos seus conceitos e preconceitos. É olhar para o outro sem referências, sem julgamento. E essa é uma prática muito difícil, não é fácil. E na medida que a gente vai experimentando essa prática, a gente começa a lidar melhor com essas situações de conflito. Tem mais? Não, pode seguir. Muito bem, então vamos lá. Compartilha a tela para mim. Vamos falar sobre 4 pontos. Tu tem que abrir a tela, tem que compartilhar aí. Eu tenho que compartilhar? Saiu? Seu computador, saiu. Vou compartilhar aqui. Enquanto isso, vocês podem ir pensando aí nas perguntas.
Vê isso, foi. Está aparecendo agora. Foi, já estamos com a tela do seu computador. Muito bem. Primeiro assunto de hoje é sobre a tecnologia, né? Foi até, eu coloquei uma enquete lá no WhatsApp, né? E foi um dos assuntos que vocês colocaram lá como mais importantes que gostariam de ver a gente falando no curso, né? Como é que a tecnologia está influenciando hoje no atendimento? A gente tem aqui as tecnologias emergentes, a telemedicina, cresceu muito aí com a pandemia, ela já vinha sendo utilizada antes, né? Mas com a pandemia aumentou muito o uso da medicina e hoje nós temos clínicas que são especializadas só em telemedicina, ela não tem a clínica presencial, ela é só por telemedicina. Tem vários grupos aí já que trabalham dessa forma e os profissionais de atendimento também trabalham remoto, né? Fazendo agendamento, gerenciando essas consultas, né? Então, é uma área que está crescendo muito e que a gente pode explorar. Os treinamentos online, com a necessidade as mudanças, né, muito rápido, e a necessidade de qualificação rápida, aumentou muito a demanda de treinamentos online. Esses treinamentos são relacionados ao uso das ferramentas, né, ao atendimento em si, né, a parte do desenvolvimento das habilidades. Essa rapidez, né, exige aí uma demanda maior em relação aos treinamentos online, que eles são mais rápidos, de menor custo, né? Então, as empresas têm utilizado muito e a gente, como profissional, também pode recorrer a essa modalidade para se profissionalizar mais rápido, com um custo menor, né? Você não tem o custo aí do deslocamento, e você pode fazer no conforto da sua casa. Tem cursos que já estão disponíveis, você pode estudar né, no seu ritmo, no seu tempo livre, né? Então isso facilita bastante. A segurança da informação, né, com o uso aí da digitalização dos documentos, né, essa atenção em relação à segurança dos dados do paciente é redobrada, né? Então, através da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tem várias regras que devem ser aplicadas em relação ao atendimento. A gente vai fazer uma abordagem bem mais detalhada em relação a isso no nosso curso. Tá? A recepção ela precisa estar muito atenta em como vai proteger esses dados do paciente. E os softwares de gestão, né? De gestão da clínica, gestão de consultas. Raro você ver algum local que não faça uso da tecnologia, né, de um software de gestão, nem que seja o mais simples, né? Então, a gente vai lidar com isso. Então, a gente precisa ter facilidade de lidar com o computador, com as ferramentas. E hoje a gente tem uma demanda, né, em relação aos jovens de hoje. A gente veio no desenvolvimento, né, da tecnologia de uns 20 anos para cá, teve os computadores, né? Quando chegou os computadores na empresa, quando eu comecei a trabalhar, só tinha um computador por setor, né? Então, concentrava tudo ali numa pessoa, geralmente a secretária, que atendia toda a demanda de todos os executivos ali naquele computador. E foi ampliando aí o acesso, né, para todas as pessoas, né? As pessoas passaram a ter computador em casa. Então, era obrigatório para você conseguir emprego, você ter curso de Word, Excel, você tinha que entender, você tinha que aprender. Então, as pessoas, às vezes, compravam computador justamente para aprender, para ter o computador em casa, para treinar, para conseguir trabalho. Com a chegada dos smartphones, os computadores foram ficando de lado, né? Então, hoje a gente tem muita gente, muitos jovens, que não sabem trabalhar no computador, porque eles só usam o smartphone para tudo, né? Então, hoje a gente tem uma carência de profissionais que saibam lidar com ferramentas básicas,
né, como editores de textos, né, planilhas. Então, você que é jovem precisa estar atento a isso, né? Procurar fazer cursos de informática, de se qualificar. Mas vocês não dão treinamento sobre software? Existem dezenas de software de gerenciamento de consultório, de clínicas. Dezenas. E cada unidade de saúde vai escolher a sua, né? Então, cada software e a empresa que contrata, ela oferece treinamento ali na chegada do funcionário. E a utilização é simples, porque é só inserir os dados, o sistema é bem intuitivo, né? Mas é importante que você tenha familiaridade com o computador, usar o computador, coisas básicas, né? Então, é importante aí investir em cursos aí de qualificação, né? Já era bom deixar uma pergunta aqui, né? De todo mundo que está assistindo aqui a live hoje, quem mexe com o computador, quem utiliza o computador com tranquilidade? Podem responder aí. Responde. E quem não sabe usar computador, não sabe usar um editor de texto, uma planilha de Excel, coloca aí, responde aí pra gente. Muito bem. Eu coloquei aí uns 2 exemplos, vocês vão receber esse material depois, tá? Para vocês entrarem nesses sites e olharem, né? São softwares que são muito utilizados, que é o Figo e o Doctorado. A Sabrina que respondeu eu. Eu vou colocar aqui, Sabrina, eu o quê? Eu o quê? Se você sabe usar ou não sabe, que aí já facilita para a gente entender. Muito bem. Continuando aqui, a digitalização do atendimento. O que aconteceu com a pandemia? Antes muitas empresas já vinham utilizando, mas com a pandemia isso se tornou muito mais abrangente, né? Que é a automação dos processos de atendimento através dos chatbots, né? Que são uma triagem inicial que é feita através ali do atendimento no WhatsApp. Então, o cliente ele vai digitar ali a sua demanda e o robô, né? A gente chama de robô de atendimento, vai fazer ali aquele atendimento inicial, né? Desenvolve antes ali uma URA, a gente chama URA de atendimento. Existe a URA de atendimento também no telefone, né? Quando você liga para um lugar que tem aquela mensagem, né? Atendimento Disque 1, faturamento Disque 2. Isso é uma URA de atendimento que vai encaminhar ali para o setor, né? Adequado. No WhatsApp tem a mesma coisa, né? E isso pode ser... hoje em dia, com a inteligência artificial, tem alguns robôs que ele consegue interpretar aquilo que o cliente está pedindo e e dar uma resposta personalizada ao que ele está pedindo, né? Então, não são nem mensagens assim prontas, né? Ele lê e ele responde. Então, isso tem sido utilizado e facilita muito ali o atendimento rápido ao paciente, porque o atendimento no WhatsApp ele precisa ser rápido, precisa ser imediato. Então, ele já faz ali aquele primeiro atendimento, facilitando muito aí, né, a vida aí das clínicas, né? Diga-me. Tem comentário aqui, ó. Comentário da Maria José, ó. Aprendi há pouco tempo, aos 49. Isso aí. Não tem tempo, tá, gente? Qualquer idade, qualquer tempo é tempo. A nossa mente ela é muito flexível e qualquer coisa que você queira aprender em qualquer tempo é possível. Muito bem, continuando aqui, eu coloquei aqui um modelinho só para vocês verem. A comunicação via WhatsApp. Hoje em dia, mais de 60% dos atendimentos são feitos através do WhatsApp. Cada vez mais o telefone ele está ficando de lado. Então, a gente precisa se especializar no atendimento no WhatsApp. Então, hoje já existem vários sistemas que ele controla o atendimento no WhatsApp. Então, as mensagens chegam nesse sistema, você consegue colocar ali vários atendentes, né? E ele vai caindo ali nos atendentes, e o atendimento ele é feito através
do computador. Muitas clínicas ainda utilizam um aparelho de celular com WhatsApp Business, mas a tendência é utilizar esse software aí de gerenciamento de atendimento. Diga-me. Já tem comentário aqui do Clair Bragança. Tenho um entendimento mediano em PC. O que me deixa mais enrolado é a questão de planilha. Não só você, planilha é o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas. Procure fazer, tá, gente? A gente tem aqui o curso de Excel, de Power BI. Então, é importante fazer esses cursos. Tá aí até no currículo também é bom, né? Porque aí, com essa dificuldade que a gente tem de encontrar os profissionais com esse tipo de conhecimento, então é um diferencial colocar isso no currículo. Aqui tem um comentário do Renato. Ó. Eu utilizo, porém, algumas ferramentas. Porém, não tenho muito conhecimento com Excel, por exemplo. Tá vendo? O Excel, planilha, é a maior dificuldade de todo mundo. E sempre foi. Assim, não é uma coisa de hoje, não. As pessoas, desde os primórdios, assim, da informatização, né? Falando aí de período aí de 20 anos e tal, que a gente trabalha utilizando o computador de uma forma mais contínua, o Excel realmente é um dos programas mais que dá dor de cabeça para as pessoas, porque além de você precisar entender o funcionamento da planilha, tem que ser bom de matemática, porque apesar do Excel, por exemplo, fazer as contas de forma automatizada, você tem que montar a fórmula ali. E para montar a fórmula, tem que saber. E essa eu acho que é a maior dificuldade, porque, no geral, aqui, né, na educação brasileira, uma das maiores dificuldades de aprendizado é a matemática. Exatamente. Então, a gente precisa investir nisso aí. A gente precisa ir a nosso favor, né? A gente não pode só contar com a nossa educação básica. Né? Então, tem ali o ensino médio, você pode fazer um curso técnico, você pode até mesmo ir para a universidade, mas o ensino de hoje, ele não atende à expectativa do mercado. Né? O ensino em geral, né? O ensino básico, ele não atende às demandas do mercado. A universidade não atende às demandas do mercado, infelizmente, a maioria delas. Né? Então, a gente precisa correr atrás aí desse conhecimento, através do quê? Né? Dos cursos, dos workshops que existem por aí, que aí são profissionais que estão no mercado, que vai passar ali a realidade, o que acontece, né? O que o mercado está pedindo, qual é a necessidade que as empresas têm, e aí você vai caminhando em cima disso aí. Tem mais comentário. Viviane Dias. Utilizava alguns programas no meu antigo trabalho, mas ainda me complico um pouco no Excel. Você está vendo que a dor de todo mundo é o Excel. Vai todo mundo se inscrever no meu curso de Excel, hein? Muito bem. Desafios e oportunidades, né? Adaptação às novas ferramentas, né? Necessidade de treinamentos contínuos para manter-se atualizados. Existem muitas ferramentas, né? E a gente tem... quando a gente fala em treinamento, não é só fazer o curso, tá, gente? Porque se você pesquisar um pouquinho, você encontra muito conteúdo disponível na internet gratuito, tá? Tutoriais e tal. Então, você, por conta própria, você pode ir atrás dessa informação, sentar, estudar, né? É importante conhecer quais são as novas ferramentas que o pessoal está utilizando, né? E pesquisar e estudar um pouco sobre essa ferramenta. Segundo ponto, né? As novas oportunidades de carreira e áreas emergentes. Bom, áreas emergentes, coordenação de serviços de saúde. Recepcionista com habilidade de gestão podem se especializar em coordenar serviços de saúde. Muitos recepcionistas, eles têm ali habilidades ali de gerenciamento e ele pode se especializar
e pode aperfeiçoar essa habilidade para se tornar um gestor, um supervisor de recepção, né, um coordenador. Então, existe essa oportunidade. E as empresas vão dar oportunidade para o profissional que já está trabalhando lá. Tá? As empresas sempre preferem dar esse tipo de oportunidade para um profissional que já está trabalhando ali, que já entende os processos da empresa, já sabe como tudo funciona, e ele vai se adaptar melhor ali às atividades de coordenação. Tá? Então, se você tem interesse em crescer, você já começa trabalhando ali, né, na recepção, mas ali vislumbrando ali uma oportunidade aí além do que você já faz e vai estudando, né? Vai trabalhando em cima disso. O serviço de concierge. As clínicas médicas de alto padrão têm como objetivo proporcionar serviços de saúde diferenciados e personalizados. Significa fornecer um atendimento de excelência, cuidado personalizado, conveniência e serviços adicionais que vão além do esperado. Então, quais são as clínicas que mais utilizam o serviço de concierge? Cirurgiões, né, cirurgia plástica, cirurgias diversas, trabalha muito com serviço de concierge. Por quê? Que ele cuida ali daquele paciente desde, né, o primeiro atendimento dele até o pós-cirúrgico. Né? Então, se esse paciente ele vem de outro estado, de outra cidade, né, o concierge vai cuidar de tudo, da hospedagem dele, né, do translado dele, em como que ele vai estar, se ele vai estar bem hospedado, né, próximo da clínica, vai cuidar ali do agendamento dos exames que ele precisa fazer, enfim. No pós-cirúrgico, liga no dia seguinte, pergunta, ou então na noite, né, que fez a cirurgia, pergunta se está tudo bem, né, como está se sentindo. Então, o serviço de concierge é aquele serviço assim bem personalizado ali com o cliente, tá? E muitos médicos têm contratado esse tipo de serviço, tá? Tem médicos que terceirizam a parte de atendimento todinha, de gerenciamento de agenda, de atendimento WhatsApp, né? E mantém ali a secretária, né, fazendo esse serviço mais especializado ali com o cliente. Então, é algo que você, né, pode também se especializar nisso. Temos uma pergunta aqui da Vanessa. Ela pergunta o seguinte: a aula vai ficar salva? Bom dia. Vai sim. Depois é só entrar no mesmo link, tá? Que vai estar aí disponível já para vocês. Logo em seguida, quando a gente terminar aqui. E compartilhe essa aula com as pessoas próximas que estão querendo ingressar no mercado de trabalho. Aqui, a aula de hoje está com um tema bem interessante. A gente está entregando bastante informação. Então, compartilha, curta a aula. Nesse momento, nós temos só 8 curtidas. Nós estamos com 21 pessoas online. Então, vamos curtir aí, ó. Tem que ter 20 curtidas lá. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Assista os outros conteúdos, que a gente tem bastante conteúdo. Isso. É dividido lá aqui no nosso YouTube. Tem as trilhas. Então, tem trilha de faturamento, tem trilha de recepcionista, tem trilha das habilidades avançadas. Então, você pode entrar nessa trilha assistindo, maratonar ali os vídeos ali, sempre com o seu caderno, anotando ali tudo aquilo que foi importante para você, e as dúvidas pode colocar nos comentários que a gente responde. Outro ponto aqui é a assistência virtual. Com a pandemia, houve um aumento muito grande na contratação desse tipo de profissional, né? E isso manteve, porque é uma coisa muito boa, né? Existe ainda alguma resistência de alguns médicos e tal, mas
assim, muita gente já aceitou esse tipo de atendimento remoto e é maravilhoso, né? Então, é um caminho também que você pode seguir, né? O que é o atendimento remoto? Vai fazer o atendimento ali do paciente pelo WhatsApp, fazer o agendamento, né? Tudo isso de forma remota. Tem um comentário aqui do Tiago Magalhães, vou colocar aqui na tela. O mercado tem volatilidade, incertezas, complexidades e ambiguidades, VUCA. E inovar com ferramentas que facilitam a relação entre a clínica e o paciente é super válido. O WhatsApp veio para agregar. Isso aí. A gente precisa ter em mente o seguinte, que as mudanças, elas sempre vão acontecer, e elas estão acontecendo na velocidade mais rápida do que a gente pode imaginar, né? Quando a gente acabou de aprender uma coisa, aparece outra, aí você tem que desaprender aquilo ali para aprender algo novo. Então, a gente precisa ter essa predisposição ao novo, porque se a gente for ficar criando barreiras, né, não vai evoluir, as oportunidades vão secar, né? Então, tem um comentário em relação a isso. Há alguns anos atrás, está falando aí de 15 anos atrás, 15, 10 anos atrás, nesse período, a ferramenta de comunicação que na época estava sendo muito utilizada era o Nextel, né? Era o rádio, né? Realmente, o Nextel tinha uma conexão, né? Uma comunicação muito direta, né? Onde você encontrava a pessoa ali, dava um clique e a pessoa já respondia. Trouxe um dinamismo muito bom, né, para a estrutura de trabalho em geral. E eu me recordo que a primeira vez que eu vi o WhatsApp funcionando, né, que eu instalei no meu telefone e utilizei, nesse mesmo momento eu pensei, os caras pegaram a ideia, né, de comunicação via rádio do Nextel, que era dinâmica, e transportaram para o celular de uma forma que fosse mais abrangente a todas as pessoas, porque nem todo mundo tinha acesso ao Nextel. Nextel era uma ferramenta muito boa, mas era limitada a um grupo de pessoas por conta do seu valor. E o WhatsApp acabou democratizando a ferramenta de comunicação direta, né? E você vê aí que o WhatsApp já está aí há mais de 10 anos no mercado e ainda não apareceu nenhum tipo de concorrente, né? Pelo contrário, ele vem se solidificando cada vez mais. As ferramentas que tem são ferramentas que trabalham, né, da mesma forma, mas não têm a mesma popularidade. Até o momento eu não vi nenhuma ferramenta que conseguiu superar o WhatsApp no seu conceito. E tem mais, acho que é uma pergunta, mas acho que está incompleta. Deixa eu ver aqui. Do Clair. Então, sobre assistência virtual. Sobre assistência virtual. Trabalho em uma clínica dental, observo uma grande resistência dos pacientes, pois quando trata de realizar uma marcação, eles não respondem, né? No WhatsApp, no né? WhatsApp. Essa é uma das dificuldades que a gente tem no WhatsApp, né? E o que a gente faz em relação a isso? A gente pede para ligar, né? Porque tem o tempo do atendimento no WhatsApp, ele é mais longo do que se fosse um atendimento telefônico, por exemplo, que você está ali com o paciente. Aí você está ali fazendo o agendamento e, de repente, o cliente some, não responde mais, né? Então, quando você encontra uma dificuldade já no início de resposta desse cliente, pergunte, posso te ligar? Porque aí você liga e já resolve. Por quê? Porque você vai estar com o sistema aberto, fazendo o agendamento daquele paciente. Então, fica difícil. Você precisa abrir outra tela para fazer para dar continuidade para outro atendimento. Então, isso é uma coisa que atrapalha um pouco, né? Para quem trabalha em central de atendimento, fazendo atendimento WhatsApp direto, um atrás do outro, passa por isso.
Essa é uma dificuldade. Uma coisa que tem que se observar, né, é a faixa etária, né, do seu cliente, do cliente da sua clínica. Porque se o perfil de cliente que são seu perfil de cliente tem uma faixa etária mais avançada, ali de 50 anos para cima, a tendência é utilizar mais o telefone mesmo. Uma clientela que tem uma faixa etária mais jovem, né, ali entre 20 e 40 anos, é mais fácil eles utilizarem o WhatsApp. Tem muita gente assim de uma certa idade tal que não se adaptou a essa tecnologia. Então trabalha de forma analógica. Outra coisa também, as URAs de atendimento auxilia nesse processo. Porque a URA ele vai fazer um pré-agendamento. Ele vai clicar lá o dia e o horário que ele quer agendar. E depois o profissional que é o gerente dessa agenda, né, vai gerenciar essa agenda, que ele vai organizar a agenda, aí ele vai fazer os ajustes. Aí ele vai fazer o contato com esse cliente, aí já faz um contato por telefone ou por mensagem, pergunta se pode ligar, porque precisa ser uma coisa mais rápida, e aí ajusta esse horário, pode adiantar, né, adiantar esse agendamento, ou ajustar para um horário que fique melhor ali, né? E aí acerta isso. Isso funciona muito bem, tá? Muitas clínicas, inclusive odontológicas, têm utilizado essa ferramenta, né? O robô ele faz todo o atendimento e já faz o agendamento. E aí depois o profissional vai trabalhar em cima, fazendo os ajustes. Muito bem. Algo mais aí? Pode seguir. Bom, especializações. Então, aqui a gente viu as áreas emergentes, né? Um olhar novo que a gente precisa ter no mercado em relação às oportunidades. Tá? As especialidades, né? As especializações. Recepção em clínicas especializadas, né? Você pode buscar oportunidade também em clínicas de especialidade. Tem clínica só de oftalmo, clínica só de dermato, clínica só de odonto. Então, também há oportunidade dessa clínica, né? Eu fiz uma pesquisa e o pessoal colocou a maioria, eu falei de lugares que eu gostaria de trabalhar, a maioria que o pessoal colocou foi hospital, né? Hospital e clínica. Mas tem uma infinidade de outras opções que a gente pode explorar. Né? Então, temos as clínicas especializadas, instituições de longa permanência, que são lares de idosos, centros de reabilitação. Isso também falta muito profissional para trabalhar nesse tipo de instituição. As clínicas de terapia ABA está se espalhando, está crescendo demais, que são clínicas de atendimento interdisciplinar voltada para transtornos de neurodesenvolvimento de adultos e crianças. As clínicas estão aumentando muito. Cada dia cada semana que eu olho, eu vejo que está inaugurando uma, né, em algum lugar. Então, a gente até já desenvolveu aqui um treinamento especializado para esse tipo de instituição. Hoje ele é realizado somente dentro das empresas, mas a gente já está estudando a possibilidade de fazer aí aberto ao público, porque é uma área que está ampliando muito e que a gente precisa aí de um treinamento, uma capacitação também especializada para esse nicho. E as clínicas de medicina acessível, que também tem crescido muito. Enquanto as outras clínicas estão aí trabalhando no vermelho ou emplatados, né, as clínicas de medicina acessível, elas estão faturando muito e crescendo muito. Já tem muitas redes aí no mercado aí já que estão trabalhando no sistema de franquias, enfim. E tem muitas oportunidades para esse setor. O que é a clínica de medicina acessível? É aquela clínica que não atende convênio, ela só atende particular, oferecendo ali um valor mais acessível para aquele cliente, né? De baixo custo ou médio custo, para atender essa população que não tem plano de saúde, ou que não consegue o atendimento pelo SUS tão rápido, porque pelo SUS demora. Então, às vezes, a pessoa tem alguma urgência, né, por aquele atendimento, então ela procura uma clínica dessa, que o atendimento
é rápido, geralmente você consegue agendar na mesma semana. Então, isso tem crescido muito, tá? E o profissional precisa estar atento a isso. De uma forma geral, existe uma exigência, mas na área da saúde, mais ainda. Se você vê o profissional, o médico ele faz a formação dele, ele se especializa numa determinada área, e todos os anos ele faz a sua atualização, que são os congressos que ele participa. Né? Então, ele está sempre estudando, sempre se atualizando. Então, os profissionais que atuam na área da saúde também, em áreas administrativas, de farmácia, recepção, faturamento, todos esses profissionais precisam se atualizar, porque o setor de saúde ele é dinâmico. Tem atualização todo dia. Diga. Aqui tem um comentário aqui do Thiago Magalhães. Ó. Recentemente fiz um curso de análise de contas médicas iniciante, tabela de remuneração e gestão e recurso de glosas com vocês. E, por sinal, maravilhoso o conteúdo. Que bom. Então, esse relato aí, né? É para comprovar, né? Quem já fez outros cursos, podem colocar o depoimento aí. Né? Os cursos são maravilhosos, da professora Luciana, de faturamento. E a gente procura, né, atualizar esses cursos anualmente, às vezes semestralmente. Se sofreu uma atualização muito grande, a gente vai e atualiza ele. Vai ter um curso de faturamento agora, só que ele é quase junto com o meu, ele começa dia 9, com o Flávio de faturamento. Então, quem tiver interesse, pode falar comigo, que aí eu passo as informações. O Flávio é um dos nossos instrutores também, que trabalha com a gente. Faz parte da nossa equipe também. Vamos lá. As soft skills essenciais no sucesso como recepcionista de saúde. Soft skills são as habilidades comportamentais. A gente vai trabalhar muito isso no nosso curso. Eu coloquei aqui alguns pontos essenciais, né? Que é o atendimento ao paciente, habilidade de comunicação verbal e escrita, aquela pergunta que o nosso amigo fez sobre gestão de conflitos, é um dos assuntos aqui que a gente vai falar no curso. Relacionamento com o paciente, técnicas para melhorar a experiência do paciente. O atendimento ao cliente, ele passou por diversas fases. Né? A gente teve a fase, quando eu comecei a trabalhar, falava-se muito em qualidade no atendimento, em superar a expectativa do cliente. Então, o cliente ele tem uma expectativa, quando ele vai a um estabelecimento, ele vai com uma expectativa. Essa expectativa ela pode ser ruim, ela não foi atingida, ela pode ser normal, ela foi atingida, ou ela pode ser excelente. Né? Então, trabalhava-se muito em cima da expectativa do cliente, né? E criou-se ferramentas, chamaram ferramentas de qualidade, né? Tem aquelas avaliações de qualidade que são utilizadas até hoje. Depois, ali em 2010, começou a falar muito sobre a humanização na saúde. Né? Começou ali falando ali entre os profissionais de saúde e isso foi estendido, né, para todo o hospital, inclusive a parte de atendimento na recepção. Né? Então, eles falando a humanização do atendimento, que é aquele olhar humano para o paciente. Né? Existem até normas e tem até certificação, hoje existe certificação de humanização. Tá? É uma certificadora, né, que vai na unidade de saúde, ela tem que cumprir ali alguns requisitos dentro ali do que é estabelecido ali nesse programa. Então, a gente vai falar sobre isso também. E hoje, né, de alguns anos para cá, tem que se falado sobre a experiência do cliente. Essa experiência do cliente surgiu lá nos Estados Unidos, né, e se espalhou pelo mundo. Para você ter ideia do que é a experiência do cliente,
Por exemplo, uma barbearia. A barbearia, antigamente, você ia na barbearia, fazia só a barba e o cabelo e pronto, né? Geralmente era um lugar assim, até meio feio, né? Meio largado e tal, né? E hoje em dia, como é que são as barbearias hoje? Tem lá jogos, né? Tem Fliperama, fliperama, sinuca. sinuca, tem bebidas e tal, né? Oferece o tipo de serviço, é entretenimento, né? E a ideia da experiência do cliente é justamente essa, é oferecer serviços ali paralelo para fazer com que o cliente passe mais tempo dentro do estabelecimento. Nessa brincadeira aí tem até careca cortando o cabelo, né? É verdade. O cara vai para a barbearia, passa a tarde toda na barbearia. Exatamente. E ele acaba consumindo mais esses produtos extras do que o próprio serviço em si, né? E isso foi levado também para dentro da área da saúde, que hoje a gente chama de experiência do paciente. E isso é bem recente, tá? Ainda a metodologia ainda tem sido aplicada e sendo estudada ainda por muitas instituições. Diga-me. É que o pessoal está comentando aqui. Daqui a pouco a fila está enorme aí de perguntas. Tem o Clair falou o seguinte, pode ter certeza que irei fazer esse curso de recepcionista e farei outros. Maravilha. Aí tem comentário aqui também da Karen. Ela fala o seguinte, eu já fiz vários cursos de faturamento, de credenciamento, e o que mais admiro nessa equipe é sempre a prontidão para o atendimento pós-curso, com as dúvidas, tanto a Daniele como a Luciana. O nosso pós-curso é muito bom, a gente cria os grupos, né, lá no WhatsApp e os grupos ficam perpetuamente, a gente não... qualquer dúvida que surgir depois, a gente responde. Então, voltando à experiência do paciente, hoje a gente tem hospitais que são verdadeiros shoppings. Tem tudo lá dentro do hospital, tem restaurante, tem lojas, né? E o que é a experiência do paciente? É cuidar da experiência dele desde o primeiro contato que ele tem até a saída dele da instituição. E essa análise é detalhada, não é só como uma pesquisa de satisfação, que ele diz lá que marca a estrelinha, dizendo que foi muito ruim ou que foi muito bom. É muito mais do que isso. Que foi muito bom, mas muito bom em quê? Né? Então, a experiência do paciente vai detalhar isso. Né? Então, são indicadores, né, muito mais detalhados. Então, o que isso tem a ver com a recepção? A recepção é uma pequena parte desse processo e a gente vai falar disso também. Né? Então, quando a gente fala aqui de relacionamento com o paciente, né, estão aqui as técnicas para melhorar a experiência do paciente. Adaptação a situações de estresse, lidar com a alta pressão. Existe uma pressão enorme, principalmente porque as equipes hoje estão muito reduzidas, tá? Ou por contenção da empresa mesmo, porque as empresas estão apertadas, ou porque não encontra profissional no mercado. Então, existe uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais e ali a equipe que está trabalhando acaba ficando sobrecarregada, então existe uma pressão muito grande. Colaboração multidisciplinar, a importância de trabalhar bem com outros profissionais. O pessoal da recepção se comunica com o faturamento, comunica com assistência, comunica com outros setores. Então, essa relação precisa fluir muito bem para que não dê nenhum problema aí, nenhuma falha aí no atendimento ao cliente. Então, essas são algumas soft skills aqui que eu estou trazendo para vocês. O quarto ponto aqui é a adaptação às mudanças e relevância no mercado de recepção. Trouxe aqui a educação continuada, né, que a gente já falou, né, que é a importância de participar de formação, de cursos, workshop, palestra, o que aparecer, né, você tem que estar atento a isso e participar. Então, eu trouxe aqui um exemplo, esses são cursos nossos, tá? Mas vocês podem pesquisar no mercado, que tem muita coisa aí. Eu coloquei aqui como exemplo aqui de cursos nossos aqui, faturamento para recepção,
Gestão de consultórios para secretários, eu estou reformulando esse curso, em breve vou lançar, o pessoal já está pedindo. Eu já tenho uns 2 anos que eu ministrei a última turma. Recepcionista hospitalar 5.0, habilidades avançadas. Esse é um curso de recepcionista hospitalar mais avançado do que o que a gente vai fazer aí semana que vem. Gestão da recepção em saúde, para aquele profissional que é coordenador, supervisor, a gente fala ali das ferramentas, né, da gestão da equipe, de seleção, a gente fala de processos, gestão de pessoas e liderança, faturamento de contas médicas para iniciantes e humanização no atendimento. Esses são aqui alguns nossos aqui. Diga. Tem um comentário aqui do Thiago Magalhães bem pertinente. Ó. Na clínica que trabalha, na espera pelo atendimento, por vários anos sem ter local próximo para comer, o paciente ia na rua comer. Então, fizeram uma lanchonete para atender esses pacientes dentro da clínica. Isso. É um serviço a mais ali que está oferecendo ali para o cliente, para ele se manter ali dentro da instituição. O próprio hospital que a gente está atendendo, né, que é nosso cliente, né, lá de São Paulo, eles estão, né, numa reforma gigantesca, né? Eles vão colocar, né, um restaurante lá, né, com lanche, almoço, comida em geral, para poder atender os clientes. Isso é uma adequação, né? Uhum. Um novo momento, né? Em todo lugar, e a gente está tão acostumado com isso, né? A gente vai no supermercado, a gente olha assim, pô, não tem um lugarzinho aqui para fazer um lanche. Que né? pior coisa que tem é ir para o mercado com fome, pois que aí você... então. Tu gasta quase... O supermercado tem que ter a visão de colocar uma lanchonete lá, pô. Quando tu vai para o mercado com fome, tu gasta quase o dobro com compras, né? Tu ia pensando em fazer uma compra, mas tu tá com fome. Não, vou comprar isso aqui, vou comprar isso aqui. Aí quando tu chega em casa, tu vê o que tu fez. Estourou o orçamento. É complicado. Bom, continuando aqui, além dos cursos, presença online. Gente, não tem como, tá fora do LinkedIn. Eu estou sempre falando isso aqui. Quem acompanha meus conteúdos está sempre vendo eu falando sobre isso. E respondem aí quem é que está no LinkedIn. Quem está com o LinkedIn atualizado. Responda aí no grupo, né? Se você tem LinkedIn, se ele está atualizado ou se está desatualizado. O LinkedIn não é só para conseguir emprego. Muita gente pensa que é isso, né? Ah, não, eu estou trabalhando, não preciso mais do LinkedIn. Não, o LinkedIn, a sua empregabilidade está ali. Né? E é uma rede social, não é algo estático, onde você cadastra ali os seus dados e fica lá. Não, ele é uma rede social, onde você vai se relacionar com pessoas relacionadas à sua atividade profissional. Né? Então, ali você pode fazer publicações. Então, as suas atualizações em relação à sua carreira, você vai colocando ali. Você fez um curso. Aí você publica lá, coloca a foto da turma, ou então coloca a foto do certificado, coloca uma mensagem do que você aprendeu no curso e tal, e coloca lá que fez o curso. É visibilidade para você, né? Outras pessoas vão ver, vão comentar, vão dar parabéns, né? Ah, você teve uma reunião importante na empresa lá e tal, recebeu outras pessoas, enfim. Tira foto, coloca lá. Então, tudo isso vai trazendo visibilidade. Né? Você está estudando e você teve um insight maravilhoso lá fazendo aquele curso. Coloca lá no LinkedIn, expõe a sua ideia, expõe aquilo que você aprendeu. Tudo isso traz visibilidade para você como profissional. Como é que as pessoas vão te conhecer como profissional? Exatamente. Né? O tempo que você gasta lá no TikTok, lá no Instagram, gasta também no LinkedIn, deixar sua rede atualizada. Não é só deixar a rede atualizada, mas para interagir realmente, colocar lá um texto, um depoimento, que são coisas que vai fazer, né, a médio a longo prazo te destacar no mercado de trabalho. As pessoas vão procurar você lá no LinkedIn, ou entrar na tua rede, vai ver que você é uma pessoa que engajada ali dentro
da estrutura, né, de trabalho, né? Que você está interagindo, que você é uma pessoa ativa, porque, assim, você ser aquele funcionário mediano, né, não te faz destacar, né? Você tem que procurar, né, o seu diferencial dentro do mercado de trabalho. Fazer conexões com pessoas que são ali da sua mesma área, comentar nas postagens, né, dos outros ali, você faz ali um comentário relevante, segue as empresas. Segue as empresas. Eu quero trabalhar na área da saúde. Começa a seguir o hospital lá da tua cidade. Faz um levantamento, quais são os hospitais que tem na sua cidade, clínicas, operadoras de saúde. E segue no LinkedIn. Fique atento. Essas empresas contratam todas. Eu não conheço uma que não contrate pelo LinkedIn. Todas estão contratando pelo LinkedIn. Então, abriu uma vaga, elas colocam lá. Entendeu? Então, quando você segue, você vai receber essa atualização, né? Aí a empresa fez lá uma comemoração, agora está cheio o negócio de comemoração de festa junina, né? Faz um comentário lá, equipe linda, nossa, maravilhoso, não sei o quê, que top. Faz ali o seu comentário, você faz presente. E ainda tem os grupos. Tem os grupos que também você pode entrar ali, interagir com os grupos. Tem a parte de vagas que você pode entrar, você filtra ali pela sua região, pela área que você quer, e você pode se candidatar às vagas dentro mesmo do LinkedIn. Então, esse é um dos assuntos que a gente vai falar bastante no curso. Inclusive, eu vou mostrar para vocês o funcionamento do LinkedIn, como baixar o seu currículo pelo LinkedIn de uma forma limpa, que você pode utilizar ele para enviar, né, por e-mail, ali, o arquivo em PDF. Então, a gente vai falar sobre isso também, tá? Então, se você que está aqui não tem LinkedIn ou o LinkedIn está desatualizado, aproveita que hoje é sábado, entendeu? Aí hoje à tarde vai lá, senta e começa a fuçar o LinkedIn, vai em cada campo, explora o LinkedIn e começa a fazer as suas atualizações. Muito bem. Dicas de empregabilidade. Preparação para entrevistas. Alguém me perguntou sobre entrevistas essa semana, né? A gente pode fazer, se vocês quiserem, depois a gente vai negociar no nosso curso, a gente pode fazer simulação, tá? Alguns alunos pedem, né, para fazer simulação, a gente pode fazer simulação de entrevista. Como é que as empresas estão trabalhando em relação à entrevista? Tá? Muitas empresas estão fazendo testes. Tá? Nós aqui somos um que fazemos teste. A gente aplica um teste de conhecimento com perguntas básicas, assim, né? Mas é para saber se aquele profissional realmente tem algum tipo de conhecimento na área da saúde. Então, a gente pergunta sobre a ANS, a gente faz perguntas ligadas a faturamento, a gente faz perguntas ligadas a atendimento, as novas técnicas de atendimento, porque não basta só ter o curso, tá? Tem muito profissional que me procura, pessoas que me procuram para fazer o curso, mas ele só quer o certificado. Então, ele acha que ele vai fazer o curso, principalmente no curso online, né? Ele marca lá todas as páginas lá como concluído, para chegar no final, para obter o certificado. Só que no final tem uma avaliação, né? Aí faz uma avaliação, às vezes eu recebo avaliações assim, feitas de qualquer maneira. O cara responde lá qualquer coisa lá, né? E acha que tem que receber o certificado. Só que não. A gente não vende certificado. Tá? A gente vende o curso. Você precisa estudar. Então a gente barra muito com isso também nos processos seletivos. Aquele profissional que chega lá com o currículo, tem lá o curso, mas ele não tem conhecimento zero sobre aquele assunto. Até porque a empresa não quer o certificado. A empresa quer que você tenha o conhecimento daquele curso. Exatamente. Então não adianta eu fazer, por exemplo, eu ter um certificado de recursos de glosas, que é um assunto mais avançado dentro do faturamento hospitalar. Você tem curso de recursos de glosas? Tá, vamos te botar para trabalhar lá. Aí você não consegue exercer a função, né? Então não adiantou de nada. Tu pode trabalhar um mês lá como
mas no mês seguinte você vai ser dispensado. Então, o importante não é o certificado, o diploma, é você ter o conhecimento, a informação para executar aquela função. Exatamente. Então, muitas empresas estão fazendo um teste de conhecimento voltado para a área, tá? Estudo de casos, né? Dependendo da instituição, eu faço a avaliação de acordo com a exigência ali da instituição, né? O que a instituição está pedindo. Então, às vezes, eu trabalho com estudos de casos, né? Coloco ali um caso complexo e pergunto como é que você agiria diante daquela situação, né? Perguntas, né, objetivas e tal, e redação. Então, a maioria das empresas pede redação, né? Então, redação é uma das coisas que você precisa treinar, você precisa escrever, né? Ver, pesquisa na internet quais são os temas que mais solicitam e escreve. Começa a escrever. O que a gente vê na redação? Né? Se tem coerência no texto, né? Se tem início, meio e fim. Né? Ó, dica básica, ó, início, meio e fim. Ó. Então, significa que tem que ter, no mínimo, 3 parágrafos. A redação ela pode ser curta, mas ela tem que ter uma coerência. Né? A gente vê erros de português, que é básico. A gente começa a ler, já no primeiro erro de português, a gente já desanima, né? Já dá uma brochada. Não, eu nem termino de... Nem termina de ler. Nem termino de ler, eu já descarto aquele currículo, porque não tem como. Não, e tem gente que tem erro de português no próprio currículo, que é pior ainda. Né? Currículo com erro de português, erro de digitação, às vezes a gente até passa, né? Dependendo, a gente passa. Tá? Mas o que é? O currículo ele é um documento seu. Então, se o seu documento não está bem elaborado, né, uma coisa que é para algo importante para você, né? O seu trabalho é algo importante para você. Então, se algo que é importante, que deveria ser importante para você, você não dá o valor, que é fazer um currículo bem configurado, pede para uma outra pessoa olhar para ver se tem algum erro ali de digitação de português e tal. Se ele não está bem configurado, bem ajustado, bem feito, imagine com os documentos da empresa, com um negócio que não é teu. Já aconteceu da pessoa não conseguir nem preencher o formulário de candidatura. Esse é outro detalhe. A gente envia o formulário digital, a pessoa começa a preencher. Aí a pessoa chega e pergunta assim: mas o que é o F? Uhum. O que é filiação? Já recebi essa pergunta. O que é filiação? Assim, nós somos professores, né? A gente é instrutor e a gente está aqui para ensinar. A gente sempre fala que não existe pergunta burra, né? Mas existe uma coisa que eu sempre alerto o pessoal: o seguinte, a gente precisa ser proativo e o mercado precisa de profissionais que são proativos e principalmente autodidatas, é o que a gente mais precisa. É aquela pessoa que corre atrás do conhecimento que precisa. Então, assim, eu fiz uma seleção recentemente que a pessoa tinha que ter conhecimento de CRM. Um monte de gente me perguntando: o que é CRM? O que é CRM? Se eu sou a pessoa que eu estou me candidatando à vaga e eu vejo algo que eu desconheço, essa semana eu me deparei também com uma palavra que me perguntaram que eu não sabia o que era. Eu vou perguntar para a pessoa o que é CRM? Não. Eu vou fazer o quê, gente? Está na palma da minha mão. Vou pesquisar. Pesquisa lá rapidinho. Ó, o que é CRM? Ah, tá, é isso. Pronto. E hoje é fácil, né? Que é só pegar o celular, desculpa, ir ali no navegador e perguntar. Exatamente. Assim, na nossa época, não tinha, era dicionário. Era pegar um dicionário e ver aquela palavra lá. Então, hoje já não tem mais. Hoje, se eu perguntar aqui, quem tem um dicionário Aurélio em casa, ninguém tem. Mas é por quê? Porque hoje existe o Google que tem essa facilidade. Então, a gente precisa ser proativo. Porque, assim,
a gente no trabalho vai ter várias demandas que a gente não sabe. A gente nunca viu, é algo novo. E aí, você vai paralisar? Ah, eu não sei fazer isso aqui. Não, você vai correr atrás da informação. Aonde é que eu busco essa informação? Primeiro, pesquise. Por isso que é importante participar de grupos, né, de pessoas da sua mesma área, porque o grupo te ajuda. Você chega lá no grupo, pô, pessoal, estou com uma dificuldade aqui, recebi uma demanda, alguém já trabalhou com isso? Eu participo de vários grupos, né, grupo de assistente virtual, grupo de faturista, né, e o pessoal pergunta, gente, eu recebi uma demanda aqui, vocês já trabalharam com tal ferramenta? Então, busca informação. Né? Então, a gente precisa de profissionais sim. Né? Então, a gente vai trabalhar também a preparação para a entrevista. Tem um comentário aqui do Tiago. Comodismo paralisa o processo do sucesso. Muita gente acomodada. Né? A gente encontra muitos profissionais assim.